Olá, caros internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição da ACA Podcast em direto. Então, hoje é 6 de agosto, estamos aqui para tratar de um tema muito, mas muito importante, que tem sido, assim, uma problemática diária, uma problemática social e de interesse público. Vamos falar nada mais, nada menos que violência doméstica como um crime público. E para tratar desse assunto de uma maneira mais especializada, nós temos aqui um jurista para poder falar deste tema na vertente jurídica, né? Estamos aqui com o jurista Frederico Sayeng, que vai abordar esta temática com muito, mas muito cuidado e voltadas assim também ao assunto jurídico. Jurista, boa tarde, já boa noite, estamos a caminhar para as 18, são 17 horas e 7 minutos. Então, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, ilustre moderadora. Sinta-se à vontade. Então, vamos tratar aqui de um tema que é de assunto público, é de interesse geral. Então, queremos ver aqui do ponto de vista jurídico o que é que tem-nos a dizer sobre isso. E começando já, queremos que esteja à vontade com o nosso público. Queremos também incentivar já você ali em casa que está a acompanhar este programa em direto, que aproveite de meter ali o teu like, partilha para que mais pessoas se juntem a nós e acompanhem este programa que está a ser muito preparado ou bem preparado para você ali em casa. Então, jurista Frederico. Outra vez, boa tarde, ilustre moderadora. Gostávamos de estender igualmente nosso boa tarde aos internautas que a essa altura retiram uma parte do seu tempo para, de modo paciente, nos poderem aturar dentro desse tempo que aqui estaremos partilhando esse tema de bastante importância. Então, queremos já começar aqui a falar do ponto de vista jurídico. O que é que caracteriza de fato uma violência doméstica? Quais são os elementos que a distinguem de outros crimes contra a integridade física? Ora bem, relativamente à violência doméstica, falar antes de olharmos para aquilo, né, que é a característica propriamente dita da violência doméstica, gostávamos de olhar para aquilo que é o conceito de violência doméstica e olhar igualmente para aquilo que é o conceito de um crime público, porque praticamente a nossa abordagem há de se agir dentro desses dois termos, violência doméstica e crime público. Ora bem, para percebermos aquilo que é o conceito de violência doméstica, eu gostava que dessemos uma atenção especial à lei, estamos aqui a falar da lei 25/11 de 7 de julho, e esta lei 25/11 de 14 de julho, no seu artigo 3º, apresenta aquele que é o conceito para violência doméstica. E eu passo a citar. Para efeitos, ou melhor, gostava de olhar aqui, estamos a falar de toda a ação ou omissão que cause lesão ou deformação física, dano psicológico, temporário ou permanente, que atente para a pessoa humana, que atente contra a pessoa humana no âmbito das relações previstas no artigo anterior. Artigo anterior, o legislador está aqui a olhar para o artigo 2º da mesma lei, e neste artigo o legislador apresenta aquelas que são as relações que caracterizam o âmbito de aplicação da violência doméstica. Estamos aqui a falar de infantários, estamos aqui a falar de escolas, estamos aqui a falar de hospitais, estamos aqui a falar, por exemplo, de internatos e outros espaços equiparados aonde a interação social se faz presente. E que dizer de um crime público, quando é que estamos em presença de um crime de natureza pública? Nós estamos a falar, quando a gente fala de um crime público, estamos aqui a olhar para toda aquela infração penal que a sua ação penal depende do Estado na pessoa do Ministério Público.
portanto, é neste prisma que gostava que abordássemos aquele que é o conceito da violência doméstica como crime público. E nós, Ora bem, um bom ponto também, né? Nós conseguimos ver aqui que o nosso jurista trouxe aqui uma bagagem muito, mas muito grande, que é para poder aqui situar os nossos internautas. Mas falar de violência doméstica chega a ser uma questão muito abrangente. Então, nós queremos aqui constatar, ou queremos aqui perceber qual é o fundamento legal para que se distinga ou para que se considere uma violência doméstica aqui em Angola. Exatamente. É justamente é justamente aqui que nós gostávamos de entrar, né? Na verdade, era necessário fazer essa abordagem e depois de fazer essa abordagem olhar para aquilo que caracteriza a violência doméstica dentro daquilo que é o enquadramento jurídico. Em primeira instância, dizer que temos que olhar para a Lei 25/11. Essa lei dá o fundamento para aquilo que é a violência doméstica. E se olharmos para o espírito dessa lei, vamos perceber que um dos pontos principais tem a ver com a própria relação ou a própria relação existente entre o agressor e a vítima. A própria relação existente entre o agressor e a vítima, esse é um dos elementos que vai fazer com que o distinga dos demais, das demais formas de agressão, das demais formas de violência. Outro elemento que vai diferenciar vai ser a questão do âmbito da aplicação. Nós estamos aqui a falar de uma prática que olha para aquilo que são a violação de questões como deveres e respeito que vão agredir a proteção familiar, a solidariedade, ou seja, tudo aquilo voltado à esfera familiar. Então, esta é a primeira nota que queríamos trazer em relação a isso. De uma maneira assim mais concisa, quando é que nós estamos perante a uma violência doméstica? Quais são os principais elementos que podem caracterizar? Nós, ao vermos assim, num contexto geral, vamos estar diante de uma violência doméstica quando existe o quê? O que é de fato isso? O nosso público lá em casa que não está a perceber devidamente termos mais técnicos. Então, como é que nós podemos desmistificar isso? Ok. Quando a gente fala, por exemplo, da classificação da violência doméstica, primeiro é necessário que seja uma ação ou uma agressão que vai ser praticada dentro da esfera, do âmbito que o número 2 ou que o artigo 2º dessa lei faz referência. O primeiro elemento é olhar que estamos a falar além da agressão, é necessário que seja para questões de asilos, para questões de escola, para questões de internato e outros espaços. Temos que olhar para isso, porque se a violência ocorre no ambiente fora dessa esfera, ela vai ter uma outra caracterização. Mas quando ela ocorre dentro dessa esfera, então nós vamos perceber que estamos diante de uma violência doméstica. Agora, violência doméstica como crime público, que é o eixo, o ponto central do nosso debate, ou desse nosso debate de hoje. Aqui teremos que olhar ao fato de ser um crime, ok? Cujo a iniciativa para a ação penal não dependa da vítima. Temos que olhar para isso. Então, praticamente, em termos de características, o que nós podemos apresentar em relação a essa questão é isto. E tocou aqui num ponto muito importante sobre a ação penal, né? Então, nesta perspectiva, quais são as implicações processuais de um crime
público, neste caso, que é que estamos Uhum. a falar aqui, especialmente no que diz respeito a sanções penais. Ok. Reiteramos, quando estamos a falar de implicações, quando estamos a falar de implicações para um crime público desta natureza, estamos a querer dizer que, primeiro, a a iniciativa para a ação penal não vai depender da pessoa lesada. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, mesmo que o lesado decida descontinuar, por exemplo, com a queixa formulada por si, a lei não permite. Por quê? Porque o que está aqui em jogo não é o interesse particular. O que está aqui em jogo é um interesse público, um interesse coletivo. Então, neste Portanto, caso, mesmo se a vítima decidir descontinuar com o processo, é negado este caso, tem que continuar. efetivamente. Na verdade, é isso que difere, aqui já estamos a olhar para a atualização que esta lei sofreu, é isto que se difere, esse ajuste desta lei em relação ao que estava disposto anteriormente. Ou seja, se dermos uma olhada para aquilo que é o artigo 24º, né? Se dermos uma olhada para aquilo que é o artigo 24º e começamos aqui a falar com alguma fundamentação, com mais propriedade, vamos ver no seu número 1 que a queixa pode ser feita pelo lesado ou por quem tem a legitimidade nos termos da lei. É assim que o legislador, antes do ajuste, havia colocado a letra deste artigo. Mas é interessante que o espírito da fundamentação do ajuste que se fez a este dispositivo normativo deixa claro que agora, para além, para além da queixa ter de ser feita, né, pela pessoa lesada, ou melhor, queria aqui fazer uma ressalva. Quando diz aqui, a queixa pode ser feita pelo lesado ou por quem tem a legitimidade nos termos da lei. E se olharmos também no número 2, ali diz que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa ou autoridade que tenha conhecimento no fato criminoso. Quero pegar aqui as alíneas B. A linha B do número 1 fala por quem tem a legitimidade nos termos da lei, para além da própria pessoa lesada. O número 2 fala aqui, por exemplo, de autoridade que tenha conhecimento do fato criminoso, ou seja, para além da própria pessoa. No entanto, o ajuste que esta letra sofre mostra que quem efetua a queixa é a pessoa lesada e o número 3 fala que a vítima pode, não vou ler esse detalhe, simplesmente parafraseando, apresenta ali a possibilidade de descontinuar, caso ela decida retirar a queixa e descontinuar com o processo. Sim, então, Mas o ajuste, perdão, permita-me só terminar o raciocínio, senão assim fica incompleto. Mas o ajuste mostra que também esse número, o espírito desse número 3 inverte, muda. Por quê? Porque se olharmos para este artigo 24º, vai ajudar-nos a perceber que o legislador aqui, anteriormente, pinta a violência doméstica como um crime de natureza semi-pública e não um crime de natureza pública. No entanto, no ajuste, na nova roupagem que ocorre, o legislador deixa claro que é um crime público e, sendo um crime público, mesmo que a vítima deseje descontinuar do processo, ela não lhe é permitido essa possibilidade. Exato. Penso que estamos a conseguir perceber melhor sobre esta temática. Então, enquanto jurista, qual é a tua visão, o teu posicionamento com relação a esta nova legislação, se assim posso dizer, sobre o fato de, mesmo que o agressor queira retirar a denúncia, ainda assim o processo crime continua? O que tem a dizer sobre essa nova atualização?
Eu penso que o legislador foi feliz. O legislador foi feliz. E o legislador foi feliz por quê? Porque o legislador, ao fazê-lo nesses termos, ele procura salvaguardar aquele que é o interesse maior para além da vontade da pessoa, do sujeito lesado. Ou seja, o legislador consegue perceber que há aqui valores como a integridade física, integridade moral, o interesse público acima de tudo, que não podem ser desfeitos simplesmente porque a vítima decidiu entrar em acordo com o agressor. Muito bom. E nós também estamos aqui numa sociedade onde é normal caracterizarmos doméstica ou violência doméstica quando são mais os homens a fazerem do que as mulheres. Será que é só considerado violência doméstica quando é feito por homens? É uma excelente pergunta e eu gostava novamente de responder essa questão olhando para aquilo que é o espírito do artigo 2º da lei em análise. Reiterar que essa é uma questão feita por um dos nossos internautas, que está também assim a acompanhar a entrevista, então ele deseja muito saber sobre isso. Na verdade, parabenizá-lo desde já, porque coloca uma questão bastante pertinente. Na medida em que, tal como ia dizendo, se olharmos para aquilo que é o artigo 2º desta lei em referência, se nós olharmos para a perspectiva do âmbito, quando ele fala ali de asilos, de escolas e ambientes equiparados, vamos conseguir perceber que o legislador aqui entrou naquilo que é o princípio da generalidade, ou seja, que é uma das características da norma. Portanto, das normas jurídicas, né, para sermos mais precisos, o que pressupõe dizer que a generalidade implica que não estamos a olhar para a aplicação da lei para um gênero em particular. A aplicação da lei ela é transversal ao gênero. Portanto, quer homem, quer mulher, quer criança, quer adulto, quer jovem, quer idoso, todos podem estar sujeitos à prática de violência doméstica. Se olharmos para aquilo que o legislador caracteriza como âmbito da aplicação dessa norma de crimes contra a violência doméstica. Portanto, é necessário que se desconstrua essa ideia segundo a qual só as mulheres são vítimas ou podem ser vítimas de violência doméstica e que só as mulheres, sendo vítimas de violência doméstica, podem fazer o uso do que a lei coloca à disposição para que se repare a sua imagem. Não. Não importa o gênero, até homens, até pessoas do gênero masculino, quando sentirem que foram agredidas psicologicamente, foram agredidas moralmente, foram agredidas fisicamente, deixaram de ter algum amparo dentro do seio familiar, por quem se coloca numa situação, por quem lhes faz estar numa situação de dependência, esta pessoa está efetivamente sendo alvo de violência doméstica, seja homem ou mulher. Muito bom. É de certeza que estamos a apreciar muito, mas muito essas explicações. E de lembrar que o nosso público é constituído por diferentes pessoas. Temos desde crianças, jovens e adultos. Então, quanto menos termos técnicos, apesar de ser um jurista, então vai facilitar a percepção do nosso público também lá em casa. Okay. E, pelo menos eu, para poder conversar com o jurista aqui, também tem que ver alguns termos que nos facilitasse a comunicação. Então, penso que os nossos internautas também estão ali. Então, vamos aqui um pouco os termos mais técnicos para poder, assim, transmitir com leveza e objetividade ao nosso público. E nós falamos aqui de um ponto muito interessante, que essa nova lei faz com que os agressores, mesmo retirando a denúncia,
ainda assim o processo crime continua. E é verdade que muitas das vezes os agressores só retiram a denúncia pelas ameaças que lhes são feitas pelos mesmos agressores. Então, nesta perspectiva, quais são as medidas de proteção para as vítimas que essa nova lei veio trazer? Muito bem. Relativamente a essa questão, também dizer que o legislador foi feliz, na medida em que basta darmos uma olhada para aquilo que dispõe, penso que o artigo 15º, deixa-me lá ver, a disposição do artigo 15º, 12º, para sermos mais precisos, fala ali sobre medidas de proteção. E se olharmos para aquilo que é a disposição das alíneas do número 2, nós vamos encontrar ali na linha A possibilidade de encaminhar a vítima de violência doméstica provisoriamente para um espaço de abrigo temporário. Vamos ver ali a questão da proibição do contato entre a vítima e o agente que perpetrou o ato, do agente que executou o ato, para sermos mais simples. Se olharmos para aqui, para a linha C, vamos ver a questão do apoio social à vítima, por exemplo. Vamos ver na linha D a questão da proibição ou restrição da presença do agente do crime no domicílio ou na residência e fala-se aqui também na linha E da apreensão de armas que o agente tenha em sua posse. Fala-se aqui também da proibição do uso da posse de arma de fogo. Fala-se aqui também da determinação do retorno à residência da vítima no sentido, sob razões de ameaças que eventualmente possa sofrer. Ou seja, aqui talvez abrir um parênteses e dizer que o legislador olha aqui para duas perspectivas. Na primeira perspectiva, o legislador está a olhar para o caso da violência que ocorre dentro do ambiente familiar e na outra perspectiva está a olhar para a violência que ocorre fora da esfera familiar. Portanto, a linha G olha mais precisamente para a violência que ocorre dentro da esfera familiar, que torna muitas das vezes a questão que levanta muito mais comum, muito mais delicada de se tratar, mas o legislador é feliz porque acaba trazendo essas questões como elementos que permitem a proteção, permitem dar assim alguma segurança, alguma confiança, não só para que a pessoa lesada possa efetuar a queixa, mas também que se sinta seguro ou segura, olhando para os dois gêneros, depois de já ter feito a queixa. Nós estamos a nos referir aqui de vários ambientes onde podem sim ocorrer a violência doméstica, seja em ambientes escolares, familiares e não só. Mas agora, que tipo de provas são juridicamente comprovadas para poder assim se efetuar como um crime a violência doméstica, principalmente em ambientes onde não há testemunhas? Como é que se valida esses casos? Ok. Novamente, uma outra questão que acaba tendo a sua razão de ser, porque muitas das vezes quando a vítima apresenta a sua versão e talvez se exija que prove e não haja testemunhas, talvez se possa imaginar de que, pronto, talvez não haja uma forma de provar o acontecimento, né? De provar a ocorrência do ato. No entanto, dando continuidade, o legislador ele fez questão de salvaguardar a declaração da vítima
como um dos elementos de peso para poder validar como prova, para poder se validar como prova. Além disso, tem também a questão do relatório médico, que se pode solicitar depois de se levar a lesada a um exame de um especialista, um médico no caso, faz um exame e a partir dos exames consegue-se, com a presença do perito, encontrar evidências que possam determinar confiabilidade à ocorrência do ato. E, para além disso, tem outros elementos, como relatório psicológico, como fotografias que espelham as lesões da pessoa. Podemos também trazer aqui a possibilidade de mensagens, chamadas, estamos aqui a falar telefonemas, enfim. Mas a questão da mensagem e das chamadas são aqueles tipos de provas que elas só passam se forem obtidas de modo legal. E essa é conversa para uma outra sentada, mas era necessário que se fizesse essa observação. Realmente, e de dizer também aos nossos internautas lá em casa que estamos a apreciar muito a vossa boa participação. Estamos aqui a receber várias mensagens, a deixarem aqui perguntas, para podermos assim fazer o nosso jurista. Estão à vontade, podem deixar aqui as vossas questões, que o nosso jurista faz questão de respondê-las. Temos também mais uma questão de um internauta que... Aí? Ari, ok. O nome do nosso internauta é Ari. Muito bem. Agradecemos muito, Ari. Ari pergunta, caro jurista, que é de direito das entidades competentes poderem assim salvaguardar esses casos de violência doméstica. Mas muitas das vezes temos visto a OMA a poder assim dar respostas a esses casos. Será que a OMA tem a legitimidade para poder resolver casos do gênero? Prontos. Ari, penso que é o nome do nosso internauta. Ele também é feliz na questão que coloca. Uma questão muito pertinente, muito mesmo. Muito pertinente. E pronto, gostávamos de responder da seguinte forma. Mas um outro porém, aqui agora o nosso querido jurista também vai responder com a autoridade jurídica ou também numa perspectiva pessoal? Certo. Não, perspectiva pessoal não. Nós temos de responder com fundamentação jurídica, né? Porque, na verdade, sorrimos um pouco quando a questão foi levantada por ser uma prática reiterada na nossa sociedade. Exato. E quantos de nós nunca ouviu falar de um senhor, de um familiar cuja esposa, tendo sido alvo de violência doméstica, foi até a OMA e lá terá sido submetido a algumas palmatórias. Mas dizer que não, a OMA não é uma entidade vocacionada para o efeito. A OMA, se olharmos para aquilo que o nosso ordenamento jurídico olha para a questão da OMA, a OMA é um braço feminino de um partido político. E como braço feminino de um partido político, ela, claro que tem as suas responsabilidades sociais, mas tem a sua zona de atuação e nós respeitamos. E respeitamos bastante enquanto uma organização feminina como braço político de um partido. No entanto, tal como já fizemos referência, a nossa Constituição da República apresenta instituições fins e competentes para lidarem de questões do gênero. Estamos aqui a falar, por exemplo, do Ministério Público, que é o garante da legalidade em situações do gênero, tal como já fizemos referência na primeira questão que respondemos, e envolvemos o Ministério Público. Sempre que se vai dar início a uma ação penal, a entidade
competente para o efeito do Ministério Público. E além do Ministério Público, temos outros órgãos, como os órgãos judiciais e os órgãos judiciários. É necessário deixar aqui bem claro que quando estamos a falar de órgãos judiciários, estamos a falar daqueles órgãos que vão ter a responsabilidade de materializar aqueles que são as demarchas, as diligências que quer o Ministério Público, quer os órgãos judiciais, eu estava a falar aqui dos tribunais, uma vez orientado, tenham de obrigatoriamente cumprir. Então, vamos colocar aqui o Ministério Público, vamos colocar aqui os tribunais, vamos colocar aqui a Polícia Nacional. Esses sim são órgãos que, quando cada um de nós vê-se lesado nesse âmbito, deve recorrer para ver a sua integridade física reparada e os seus direitos igualmente. Então, conseguimos ter a resposta bem clara a essa questão. Né? Quando sofre violência doméstica, nada de ir na alma. Não, nada de ir na alma. Por mais bem intencionada que seja essa organização, vamos recorrer aos órgãos do direito. Exatamente. Aqui vamos trazer a máxima ou seja, vamos trazer Duralex. Não, talvez não. Duralex, sed lex, mas talvez não. Vamos trazer aquela, né? Dai de César o que é de César e o que é de Deus a Deus. Aquilo que é da seara, da OMA de tratar, seja a OMA tratar questões sociais, fruto de ser um braço de um partido político. Mas será que já... E aquilo que é da responsabilidade das instituições judiciárias, judiciais, do Ministério Público, que seja o Ministério Público. Mas que também vai uma outra questão. Se a maioria vão recorrer à OMA para todos esses casos, será que não tem sido ela a resolver mais casos do género do que os órgãos competentes? É uma questão pertinente, mas o que nós queremos ajudar as pessoas a perceber é de que talvez tenham, durante algum tempo, sido orientadas nessa perspectiva, talvez tenham algum tempo percebido que essa é a forma mais correta de se fazer as coisas, mas nós temos a certeza que, à medida que o tempo vai passando, a cultura jurídica das pessoas também vai crescendo, as pessoas, com certeza, vão conseguindo perceber como se posicionar em situações do gênero. Neste caso, é tanto as pessoas quanto a entidade que resolve sem ter a capacidade ou a legalidade. Efetivamente. Também estamos cientes de que a OMA tem noção do seu espaço de atuação. Pronto, quer a OMA, quer outros braços femininos de outras organizações afins. Então, estamos aqui assim na reta final do nosso programa. Né? Está sendo muito bom, penso que o tempo está voando, estão me falando, tempo. Então, nosso jurista Frederico, na sua ótica, na sua visão jurídica, como é que está o atual quadro legal angolano nesta perspectiva? Será que é suficiente para prevenir e reprimir a violência doméstica? Suficiente. Ou considera necessária alguma outra reforma legislativa? É ali onde eu quero chegar. Em primeira instância, né, gostava bastante de elogiar o que nós já conseguimos, né, enquanto Estado, em termos de dispositivos normativos para lidar com essas questões. Quanto a isso, pensamos que não temos muito o que reclamar, estamos bem servidos do ponto de vista formal. Portanto, quando tivermos que conformar aquilo que é a formalidade com a prática, é ali onde às vezes percebemos que temos que melhorar bastante. Porque uma coisa é a formalidade e outra coisa é a prática. E é nessa perspectiva que eu procuro trazer alguma proposta. Né? Por exemplo, é necessário que se trabalhe mais na celeridade processual. Muitas vítimas, quando esses processos são despoletados, acabam desistindo ao longo do caminho, fruto da morosidade processual. E essa questão da morosidade no processo,
estou aqui a falar da falta de celeridade, levanta outras questões. A necessidade de formação de mais quadros nesta área. Para falar de não estou a falar, por exemplo, de mais juízes. Acreditamos que a exiguidade, ou seja, o número reduzido de operadores de justiça que nós temos, contribui e muito para esse déficit na cobertura de questões que são levadas na seara judicial para que sejam resolvidas. Depois tem a questão do day after da queixa, ou seja, do dia depois da queixa do lesado. É necessário que se salvaguarde mais a imagem de quem queixa, é necessário que depois que o processo termina, com as devidas aspas, se criem mecanismos de reinserção da vítima, mecanismo de reconstrução da vítima. Afinal, estamos aqui a falar de agressões que não afetam, não acometem somente a perspectiva física, mas também a perspectiva psicológica. Portanto, estas e outras contribuições que possam ser tragas para uma melhoria nesse sentido, eu penso que são de levar em consideração. Nós agradecemos. Aqui também mencionou já as alterações que acho que deveriam ser feitas neste âmbito. Efetivamente. Muito bom. Bem, embora eu tenha de dizer que, vá lá, do ponto de vista formal, do ponto de vista escrito, da letra da lei, temos uma lei perfeita. Se calhar, se É como tudo, é aquela base de materializar o que está no teórico. Efetivamente. Então, nós estivemos aqui a tratar de violência doméstica na perspectiva como um crime público. E tivemos aqui o nosso jurista Frederico Sayeng, que de fato abordou este tema com muita visão e um esclarecimento assim, muito amplo. Queremos agradecer muito a presença aqui hoje no nosso programa AKPodcast. E pensamos nós que será a primeira de muitas outras vezes que estará aqui conosco para explicar mais temas técnicos assim, na perspectiva jurídica. Né? Nós agradecemos do fundo do coração e, pelo menos, nessas novas ações da arte digital, né? Sentimos-nos já algo lá na prata da casa e estamos aqui numa vontade de sempre que nos for formulado o convite para cá estarmos e debitarmos o nosso parecer em torno de determinados temas, a ACA Digital tem as portas não abertas somente, mas completamente escancaradas. Então, Frederico Sayeng, tem uma outra informação, deixar aqui aos nossos internautas, quer deixar aqui algum outro conselho relacionado ao tema e não só, assim, em termos de conclusão? Bom, em termos de conclusão, se calhar aqui apenas incentivar os nossos internautas de que a violência doméstica não é um problema que versa, olha somente para a perspectiva feminina. Até para o gênero masculino, ela é aplicável. Portanto, você do gênero masculino que foi alvo de uma violência do gênero, não se acanhe. E seja alguém do gênero masculino ou do gênero feminino, foi alvo de uma violência doméstica, vamos ter cultura jurídica, vamos procurar as entidades afins e elas, com certeza, hão de dar-nos a ajuda necessária para o efeito. Nem perguntamos, tem um escritório, tem algo assim onde nós podemos recorrer para solicitar os teus serviços? Deixa que o público talvez está curioso. Ok. Olha, nós temos sim, temos um escritório, mas por enquanto o que a gente pode fazer é
disponíveis e na devida altura, com certeza, faremos questão de disponibilizar e por meio da ACA Digital como um veículo de comunicação, com certeza o nosso vasto auditório de internautas onde tomar conhecimento. Tá bem. Então, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença e assim terminamos mais uma conversa boa com o nosso jurista Frederico Sayeng. Abordamos aqui sobre a violência doméstica como um público ou como um crime público, né? Queremos aqui, muitas vezes nós olhamos numa perspectiva mais pessoal ou até mais familiar, mas conseguimos constatar que este crime é muito vasto. Então, vimos aqui artigos que falam sobre, tivemos um jurista que, de fato, trouxe bagagem para poder sustentar a temática, que é muito, mas muito pertinente. Hoje vamos ficar por aqui. Pensamos que vamos voltar, se não for eu, uma colega, mas hoje estiveram aqui comigo, a Fernanda, e penso que nas próximas vezes estaremos juntos a abordar com mais temas pertinentes, como é característico aqui da ACA Digital. Então fiquem bem, voltamos brevemente com mais temas pertinentes para poder abordar para si. Tá? Agradecemos imenso a vossa partilha, a vosso like, agradecemos pela tua presença durante o momento que estivemos aqui a conversar sobre. E um beijo enorme da Fernanda, passem bem, até breve. E fechamos. Okay. Uau!